E aí, pessoal, beleza? Essa live vai sair hoje. Tema complexo, viu? Tema complicado. Eu mais o Alas hoje estou comendo dobrado aqui. Tema: uma vez salvo, salvo para sempre. E a importância do dízimo de tudo isso aí. Vamos falar sobre isso aí agora, galera. Não é fácil não, mas estamos aqui para isso. Então vamos lá. Como você já sabe, estou com o Alas aqui te mandando um malote de informação porque o sistema do YouTube, Facebook tá derrubando essas lives aqui direto e a gente agora tá vendo um artifício para passar aqui essa live. Lembrando de novo que eu tô mandando um abraço aí pra galerinha toda que tá ouvindo o Daito, que eu tava ouvindo aqui mais cedo, tava aí na live, Daito Bittar, Belle, Vilma, Emerson Sobrinho, deixa eu ver quem mais foi. Tinha uma galerinha aí que tava ouvindo aí. Deixa eu ver se eu recapitulo aqui essa galera que tava aqui ao vivo com a gente no instante. Emerson Sobrinho, Erlane, né, que tá aí reagindo também no instante, Daito, Erlane e uma galerinha aí. Então qualquer coisa vocês vão aí no bate-papo e dá um oi aí, curte e vamos continuar, né? É a live que a gente tá falando daquele assunto, eu mais o Wallace. Uma vez salvo, salvo para sempre. Lembrando a vocês que aqui nesse canal a gente aborda os temas de uma maneira diferente que aborda na igreja. Por quê, Adelmo? Porque aqui é pra gente discutir assuntos bíblicos mesmo, né? Que as pessoas têm um medo de falar de algum assunto milindre e não precisa ter esses milindres, né? Por mais que essas empresas derrubem a gente aqui nas lives e tal, mas a gente não precisa ter esse medo de estar falando de alguns assuntos. Com respeito, claro, mas aqui tá para discutir, como em qualquer EBD, como em qualquer escola rabínica, como em qualquer local, poderia discutir alguns temas, né? Então eu vou mandar um lote de informação de novo de Wallace aqui, que a gente tá fazendo a live dessa maneira que tá derrubando várias vezes aqui, o YouTube, Facebook. E a gente tá usando o stream para retransmitir. Bora ver o que vai acontecer aqui de novo. Então vamos lá. Então vou chamar o Wallace Benz pra gente falar. Uma vez salvo, salve pra sempre. O Wallace vai cantar a música dele, né? Aquela música. O Wallace é compositor, né? Ele mandou um abraço pra Lucas, pra Roger Bez. Vai mandar aí de novo, porque é o mesmo lote de informação. E bora aí. Vou conectar o Wallace aqui novamente. E vamos aí falar nesse assunto aí. Vamos lá. Wallace, se prepara aí que lá vem bomba, Wallace, pra você. Vamos de novo, canta aí, faz tudo. Vamos lá. Pronto, Wallace, agora essa live sai, que a gente quer falar dos assuntos, aí derrubam a gente, é uma loucura. Eu protestei contra o Facebook mais cedo. Como Meu áudio ficou mudo. Eu falei assim, eu peço à empresa que melhore a qualidade de áudio. Um abraço aí para o Mark Zuckerberg e toda a equipe técnica, né? Vocês sabem que a gente ama vocês, mas se vocês trollar a gente, não vai dar certo, não. É verdade. É isso aí, Wallace. Wallace, meu filho, vamos conversar nossa live, que nunca querem que comece, mas vamos conversar. Vai tocando alguma coisa aí. Bora lá de improviso. Vá. Na escuridão é luz, na escassez é o pão da vida, na sequidão é a videira, eu sou seus ramos, na escuridão é luz, na sequidão é a fonte da vida. E eu sou seus ramos.
Quem dizem o homem que eu sou? Um profeta qualquer, Moisés, Elias. Voz que andam comigo e que estão sempre comigo. O que tem a dizer de mim? Quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus, eterno e santo de Israel. Tu és o Filho de Deus, aquele que desceu do céu. Tu és o Cristo, Filho de Deus, eterno e santo de Israel. Tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que desceu do céu. É isso aí, galera. Só um adendo aí para ficar no clima com a Adelmo Souza. É verdade, rapaz. Pois é, rapaz. Quer dizer que... Essa galera aí de Itaú Ferrada, uns orqueiros de primeira aí, né, Adelmo? Mandar um abraço aí para Rogério Bez. Para quem mais? Quem é os tirados músicos aí de Itabuna, Adelmo? Faz a lista aí. Rapaz, tirado de um bocado. Inclusive eu. Como é o nome daquele altão da guitarra? É o Lucas Passos. Abraço aí para Lucas Passos. Lucas, mão de galinha, né? Lucas Passos. Tem um grande e um pequeno, né? O Lucas pequeno, na verdade, tá grandão do tamanho do Lucas grande. É porque é o mais novo e o mais velho. Pois é. Mas vamos lá. Qual é o tema de hoje, Adelmo? Rapaz, o tema de hoje nós vamos falar aí sobre... Falar. É um tema livre. Vamos ver aí. Acerca da salvação, Adelmo, que é um tema assim que está em foco. Você tem a dizer assim, aquela velha frase, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Quer dizer, levantei a mão na igreja, estou congregando ali todos os dias, boto o braço, é o critério para ser salvo? Conceito disso. Porque popularmente está salvo é isso. Mas será que é isso mesmo? É complexo esse tema. Peraí, Wallace, para não travar aqui. É complexo esse tema aí, uma vez salvo para sempre. São jargões, né? Na verdade, filosóficos e... Assim, cada escola... como eu poderia falar? Cada escola teológica ela vai usar um argumento, né? A realidade, eu particularmente, eu sigo aquele princípio de Ezequiel, parece que é o 18, né? Que ele demonstra que em Israel tinha aquele costume de falar que um peca, o outro peca, um paga pelo outro, mas naquele preâmbulo, na verdade, daquela conversa toda de Israel ou de Ezequiel, fica claro, começa ali uma narrativa, na verdade, de Deus, o oráculo de Deus para o profeta, dizendo o seguinte, que os seres humanos, se eles estão ali no caminho e eles se desvirtuam no último momento dele, infelizmente ele não tem essa chance porque ele optou por morrer sendo mal. E durante essa caminhada a pessoa é mal, mas optar a mudar esse caminho e ser um momento oportuno, que Deus irá salvar ela. Esse é o oráculo de Deus para Ezequiel. Ah, Adelmo, eu não concordo, então vai lá e diz para Ezequiel, né? Ezequiel e oráculo, então anule a profecia de Ezequiel. Agora,
Uma coisa que a gente pode aqui notar, muito interessante, é... Vamos supor, eu tava dizendo na estante quando tava caindo, que a nossa live tá caindo direto agora, é o seguinte. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim... São frases de efeito, né? Uma vez salvo, só pra ver. Claro, se a pessoa tá salva, ela vai estar salva. Só que o problema é que ela não sabe se ela tá salva. Porque isso é uma redundância, isso é uma frase de efeito que pode ser dita, tipo assim, Adelma, eu tô salvo, então tu salvo. Não, você não sabe se tá salvo. Você sabe que as pessoas salvas, elas estão salvas, claro. Como é que eu vou aplicar isso? Eu vou aplicar da seguinte maneira, como eu tô dizendo. Se eu estou salvo, mas não é na minha confiança, na minha palavra. É se eu realmente estou salvo de acordo com os critérios de Deus e ele me confirmou isso, aí eu estou salvo e eu estou salvo para sempre. Não há uma tomada de coisa. Isso é diferente do calvinismo, porque a turma acha que elas estão escolhidas e que elas estão salvas. Elas pegaram uma relação de regras e elas acham que estão dentro daquelas regras e que elas estão salvas por aqueles méritos. Mesmo dizendo que estão sendo pela graça. Fica uma graça meio que capenga, né? Lá no fundo. Agora, vamos lá. Uma coisa também importante que a gente precisa ver é para ter cuidado para a gente não estar transformando Jesus num cúmplice de um problema. Porque assim, eu tava conversando com uma pessoa e ela falou bem assim para mim, Wallace. Adelmo, eu sou um pecador lavado pelo sangue de Jesus. Aí na minha mente fiquei assim... Porque a gente vem falando isso direto na igreja, né? Qual a diferença de você pro outro? É porque eu sou um pecador lavado pelo seguinte. Mas pera ainda. Jesus está sendo conivente com o seu pecado? Como é isso? Será que não deveria ser... Apesar de você ser um pecador, você sabe do que Jesus fez por você e você deve deixar o pecado? Talvez a pronúncia, um modo orgulhoso de dizer que o que parece é que a pessoa olha pra outra e fala bem assim: você é pecador, mas eu sou melhor do que você. Porque eu peco com Jesus e você peca e não tem Jesus. Então Jesus ele veio para pessoas continuarem pecando? Com isso eu não tô dizendo que eu não peco. Só tô dizendo que eu não diria uma frase dessa. Eu vejo todo mundo dizendo uma frase dessa. Né? Esse sentido aí que eu tô trazendo a... Porque assim, parece que Jesus está sendo... Como é que a gente usa nesse termo? Não é conivente não. É um termo engraçado. Esqueci agora. Eu até falei na instante, só caí nessa live toda hora. Eu falei o termo prevaricador. Ele sabe e deixa, né? Jesus está prevaricando comigo no pecado. Não é assim que funciona. Tem que ter um pouco de cuidado com o termo. Como eu falei, talvez o jeito de se falar deveria ser aquele: apesar de eu ser pecador, apesar de Deus me amar, ainda sendo pecador, Ele não quer que eu continue no pecado. Eu continuo no pecado por ser humano, natureza decaída, e estou cedendo a esses desejos meus carnais. Mas não que eu sou pecador, graças a Deus, porque eu sou de Jesus, eu sou um pecador diferente. Parecendo até que as pessoas criou duas classes de pecador: pecadores com Cristo e sem Cristo. Gente, aí tem dois tipos de pessoas, mas são dois pecados diferentes, mas não é o pecado que é o problema. Então precisa rever essa linguagem, né? Como eu falei, pra também a turma também não me entender, Adelmo, mas é porque eu sou um pecador agora lavado. Não, você é uma pessoa que deveria ter deixado já isso, como eu também deveria ter deixado muita coisa que eu não deixei ainda. E mesmo assim, Jesus nos ama e ainda tá esperando que eu deixe e que você deixe. Esse que é o problema, né? Então, se eu falo que o Wallace uma vez é salvo, como é? Uma vez salvo, salvo forever, salvo para sempre, tá virando... É um clichê, na verdade, isso. As pessoas que só é salva, só quem sabe é Deus, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Talvez o problema seja que as pessoas achem que elas são boas.
elas são tão boas que elas já estão salvas, porque ela mudou e elas são boas. Só que esse negócio de bom e ruim é meio que relativo, porque o que é o bom e o que é ruim? Se é pelo dicionário, o bom é quando você diminui o máximo a possibilidade de ter conflito, de ter sofrimento. Isso não é bondade. Isso é a sua bondade humana. Aí quer dizer, pra tirar meu conflito e tirar minha coisa, eu tenho que matar o próximo. E se eu mato o próximo, eu não tô salvo. Que na verdade, uma coisa. A gente vai falar daqui a pouco do dízimo e a gente vai entrar nesse assunto aí com mais calma. Que eu preciso deixar bem claro uma coisa: que a salvação, que a religião que Deus prega, que Jesus prega, é cuidar do próximo. Então, amar o próximo como a ti mesmo é amar a Deus, que ao mesmo tempo estarei deixando o meu pecado, que ao mesmo tempo estaremos livres dessas amarras. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco com mais calma, que a gente precisa ter um pouco de noção disso aí para não estar entrando. A gente aqui não tá para fazer coisa teológica. Quem gosta de teologia já sabe que a gente não faz isso aqui. Mandando um abraço para Daito, como eu falei, para Erlane, para todo mundo que está aí, deu o seu ok, né? E vamos pegar aqui mais malotes aqui de informações. Como vocês estão sabendo, eu e o Alan estamos fazendo live com malote de informações vindo e indo, porque já derrubaram 10 vezes, mas a gente é teimoso e a gente faz. E por outras plataformas, mais vai. Por outro mecanismo, mais vai. Né? Como a gente vai falar um pouquinho, Alan, a gente estava falando sobre essa questão de salvação, de dízimo, né? A gente precisa falar um pouco. É um milindre, né? Tem duas pessoas aí na live aí, vão dando um ok. O dízimo também está relacionado a você se relacionar com o próximo e salvação também, né? Eu não sei, o que é que você pensa disso aí? Você fala pra a gente também botar esse ponto de vista seu aí pra não ter problema, né? Porque a gente precisa deixar isso bem claro, né? Então já agradecendo a turma que tá aí nos suportando já pela quarta vez caindo. Deixa eu ver, nós temos aqui 2 pessoas, 3 pessoas. Vamos falando esse nome de vocês, né? Então vamos lá ver com o Alan essa questão aí. Bora ver. Né? Porque a gente precisa ter um pouco de cuidado aí. Então a questão do dízimo. Adel, e assim, a gente vê algumas coisas, por exemplo, na parábola do publicano e do fariseu. O fariseu orava assim: Senhor, eu te dou graças porque eu dizimo, porque eu oferto. Agora eu não sou que nem esse publicano desgraçado que não te serve. O publicano, com a cabeça virada para baixo, ele não tinha nem coragem de olhar para o céu. Ele vai dizer: miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou: quem foi o justificado? Quem saiu para casa justificado? O fariseu, que falava de si mesmo, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu pratico, e aquele meu irmão miserável não faz nada disso. Olha, uma vez eu passei por uma situação que alguém disse para mim, ou ela fez parecer, teve uma certa vez que eu não pude dizimar na igreja, e ela se achou melhor do que eu, porque ela dizima. Eu falei assim, mas até para dizimar tem que ter princípio. Você pensa que por você colocar o dízimo dentro do gasofilácio está tudo certo, mas você se esqueceu que primeiro o dízimo ele serve para matar a fome dos pobres e necessitados. O dízimo não é para ornamentar a igreja, não é para comprar som, como você falou, de 50 mil, de 30 mil, isso é vaidade. O dízimo não é para isso, o dízimo é para matar a fome do povo, mas o dízimo tem outro princípio, ele deve ser um ato de amor. Outra coisa, o dízimo deve estar intimamente ligado ao perdão. Porque se eu tiver algo contra o meu irmão, a Bíblia diz que eu tenho que deixar o meu dízimo no altar e devo primeiro me reconciliar com ele. Ou seja, é mais importante viver em amor do que fazer uma oferta para Deus com o coração contaminado. O dízimo expressa o coração. Aí, essa pessoa, ela tem um pensamento que nem um fariseu, porque eu dizimo, porque eu prego, porque eu louvo.
Isso significa que eu estou bem na fita. E aquele desgraçado, aquele pecador que nem aceitou Jesus, ele já está condenado. Mas o pecador lá, que não dizima, que não prega, que não louva, sabe até que ele é pecador, mas admite que muitas vezes ele peca porque ele não consegue deixar de pecar. Ele peca por conta da natureza dele. Ele está no mundo, mas ele sabe que tem um Deus no céu e que não se agrada com as suas atitudes. Simplesmente de cabeça baixa ele diz, tem misericórdia de mim porque eu sou miserável. Jesus disse que o que desce para casa justificado é o miserável que baixa a cabeça e reconhece que ele é miserável. Mas o outro é mais miserável ainda porque sequer tem a decência de reconhecer que ele é tão pior quanto. Aí eu quero trazer para você a pessoa do Judas Iscariotes, como eu falei para você no privado. Judas foi o discípulo mais perfeito de Jesus. As pessoas não se atentam para isso, mas ele foi. Judas foi aquele que ele nunca questionou Jesus em nada, diferente de Pedro. Judas foi aquele que ele era mais próximo de Jesus ao ponto de meter a mão dentro do seu prato. Ele tinha muita confiança. Judas era aquele que tinha a falácia, o potencial de conduzir todo mundo. Já era o espírito do diabo mesmo. Porque Jesus cortou Judas quando ele disse, olha, não é mais prazível pegar esse unguento e dividir para os pobres? A retórica de Judas foi perfeita, aparentemente dizendo, né? Poxa, essa mulher está desperdiçando algo tão caro. Jesus fala que a gente tem que amar o pobre, bora dividir para os pobres. Eu duvido se todos os discípulos não concordaram com Judas. Concordaram. Mas Jesus cortou porque Jesus conhecia o coração. Então a salvação não está ligada naquilo que eu falo ou naquilo que eu pratico, mas é naquilo que eu sinto dentro de mim. Jesus disse, não, Judas, o pobre você sempre vai ter. Agora eu estou aqui de passagem. Essa mulher fez o que ela tinha que fazer por mim. Ela derramou o seu unguento em mim. Sendo que nem o dono da casa que me recebeu lavou os meus pés. E é costume do judeu lavar os pés dos estrangeiros ou dos visitantes. Judas, ele foi perfeito em obra, ele foi perfeito em palavra, mas ele tinha um coração totalmente controverso ao Senhor. Muitas pessoas não vão entender, e eu também não entendo, por que Davi, tendo adulterado com Betseba, tendo mandado Urias para a morte, até hoje é reconhecido como um homem de Deus. Eu, sinceramente, não entendo. E, às vezes, quando eu penso na trairagem que Davi fez, e se fosse eu, sendo um servo fiel como Urias foi, eu sinto tamanha raiva. Não vou mentir para você. Sinto raiva mesmo. Porque foi uma sacanagem que Davi fez. Mas a Bíblia ainda continua chamando esse sacana de filho de Deus, de homem segundo o coração de Deus. Porque ele pode até ter pecado, mas o coração dele não era perverso. Ele pecou pela natureza humana do momento. Mas quando ele ouviu uma história semelhante a si, que ele caiu na razão, que foi o dito do profeta Natã, de um certo homem que era rico e roubou a ovelha de um pobre, ele fala, quem é esse desgraçado para me matar a espada? Fala quem é ele que eu vou matar agora. Aí Natã disse, bom, Davi, já que tu perguntou, tu é um miserável que roubou a ovelha do pobre. Davi, ele tinha senso de justiça. Acontece que o pecador nato, ele não tem um senso mais do que é certo ou errado. Ele continua pecando e ele se auto-justifica. Davi, por um momento, se auto-justificou. Mas quando ele caiu em si, ele percebeu a diferença entre a luz e as trevas. E é isso que acontece. Tem pessoas que estão na igreja, mas estão com a mente cauterizada. E a cauterização é o outro tema. O que é a cauterização da mente? É eu me perder de tal forma que eu já não consiga mais achar o caminho. Jesus veio para os seus e os seus não lhe receberam. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os seus olhos estavam vendados. E havia uma profecia a respeito disso. Que tendo olhos não enxergariam, tendo ouvidos não ouviria. Passaria desapercebido o reino de Deus. O fato da gente ser um povo eleito, como Israel é, estar na cidade santa, como nós estamos na igreja, não significa que nós estamos enxergando a coisa certa e ouvindo a coisa correta. Talvez eu estou me direcionando para Baal, mas eu não estou me direcionando para a direção de Deus. É aquele texto que você sempre gosta de contar, né?
O povo virava para o norte, adorando a imagem oculta, mas o seu coração não estava voltado para o altar. Eles estavam dentro do templo, mas o movimento era outro movimento. A intenção era outra intenção. Então, o fato de eu estar na igreja praticando boas obras como seu Judas, não significa que eu estou salvo. Porque vai depender se eu conseguir entender o que é o reino de Deus. E ao entender o que é reino de Deus, se as minhas ações, agora não por meritocracia, não porque eu sou bonzinho, se as minhas ações agora vão conduzir a minha vida para o céu, ainda que eu seja errado. Eu fiz um grande apanhado, Adelmo, mas você vai desmembrar e vai trazer para o pessoal. Pronto. Vamos ver aqui, né, Wallace? Assim, você mandou um turbilhão de... Como sempre, né? Você bota uma bomba pra mim. Um turbilhão de informação. Agora, pra fazer um momento aqui... Como é que eu poderia falar? Descontraído. Davi livrou Urias de uma bomba, né? Da Betseba, né? Eu lembro daquelas meninas adolescentes, né? Gostam de fazer graça. Chuta que é macumba. Como é? 171. Presepeira e esperta, né? Coitado do Urias morreu, mas ficou livre do pepino, né? Da pilantra. Então vamos lá. Há pessoas que não vão gostar, porque é a mãe de Salomão, né? Mas foi a verdade, acabou. Mas vamos lá, voltar pro assunto. Já fez a minha graça, como sempre. Eu não queria ser morto igual a Urias, mas se Davi levasse ela e deixasse Urias vivo, seria um favor que ele ia fazer ao Urias. Vamos lá, vamos fazer de brincadeira. Então, como eu falei, eu tô falando, Alan, né? Dona Ana entrou aí, né? Ana Moura, turma aí. Seja bem-vindo, né? Nós estamos fazendo uma live aqui, vindo uma lote de informação mandando, que já fizemos de 3 maneiras aqui, tá derrubando, a gente tá vindo um vídeo, vindo outro e mandando. Então vamos lá. Como eu falei antes, o dízimo tem tudo a ver também com salvação. O dízimo não é só dinheiro. O Alan trouxe um rebanho de informação. Ele começou a falar do samaritano, né? Porque, como eu falei antes, para você ter salvação, você precisa amar a Deus e conhecer quem é Deus. Para obedecer Ele. Para obedecer Ele, você tem que obedecer o segundo mandamento, que inclusive Jesus retificou. Porque até Jesus não deixou esse mandamento de fora, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a alma, todo o seu entendimento. E amar o teu próximo. Lá no decálogo, ou naquelas leis inteiras de Moisés, ou na lei de Noé, dos Binenoa, ou na lei de Cristo, uma coisa está clara para todo mundo. Que você só ama a Deus se você amar o próximo. O próximo é aquele que você não quer mesmo, é o cara que você quer ver e ir embora. Ah, não, mas ele é mau e eu sou bonzinho. Sim, você é bonzinho por quê? Qual é o atributo que alguém lhe deu, o selo que lhe deram que você é bonzinho? Não, você é bonzinho, como eu falei, que você foi no dicionário e disse que se você tem a capacidade de diminuir o sofrimento de alguém, isso é bondade. Esses dicionários são muito superficiais. Eu sempre estou falando que se a gente for pegar todos os termos ocidentais para as coisas bíblicas, nós estamos ferrados, porque são tudo superficiais, é tudo grego. Ah, porque se for a capacidade de diminuir o sofrimento, então alguém estiver na cama, eu vou lá e mato ele e eu diminuo o sofrimento? Que loucura é essa? Né? Você precisa ter cuidado com essa questão muito racionalista, simplista do dicionário, né? Não tem nada a ver. Então vamos lá. Implica em amar o próximo. Então o Wallace está usando aí, o Wallace, a parábola do samaritano, né? O samaritano passou ali, tinha um judeu jogado ali que foi violentado, digamos assim, não no sentido sexual, mas no sentido físico, sofreu ali, né, com aquele atentado contra ele, e ninguém da própria tribo e da nação dele, ali é uma parábola, né, ele não estendeu a mão, mas o samaritano, que não deveria fazer aquilo porque eles são inimigos, ele foi lá e fez.
Ele foi lá e fez aquilo, porque ele entendeu que mesmo sendo um judeu ali, é o próximo dele. Ele foi lá, estendeu a mão e ajudou. Ele esqueceu essa questão de no sábado não pegar doente, não pegar em sangue, não pegar ninguém que estava morto e por aí vai. Esse é o primeiro sentido. Agora, em que o dízimo entra nisso aí? O dízimo não é dar dinheiro somente. E também, eu vejo as pessoas atacando os pastores, atacando as igrejas, católica, evangélica. Primeiro, toda organização religiosa precisa de dinheiro. Não importa se chama dízimo ou oferta. Ou se chama contribuição voluntária. É o dinheiro. Mas o dízimo na essência, que aqui chamamos de 10ª parte, mas na verdade é uma porção da colheita. Ali, o dízimo está diretamente ligado à produção. Por quê? Porque o povo de Israel, no Velho Testamento... Olha, eu gosto de contextualizar quem trouxe o ensinamento, né, com a realidade do local. Eu sei que a turma gosta de prefigurar isso, prefigurar aquilo, trazer para o cristianismo, mas vamos com calma. Moshe Rabino, que é Moisés, ele trouxe esse ensinamento do dízimo para a sociedade nômade. O que é uma sociedade nômade? Eles viviam ali andando no deserto. Eles não tinham uma cidade fixa, era como um cigano. Não era como a de sedentário que fica aqui engordando, comendo, cheio de gordura. Não, eles sempre andavam. A realidade do dízimo para aquelas turmas é uma realidade importante. Por quê? Porque naquela cultura oriental não tem INSS, não tem nada disso. Então as pessoas chegam a certa idade, 60 anos, 40 anos, 50 anos, já estavam cansadas de estar ali no sol trabalhando. Elas viviam da ajuda que dava lá no templo. Os órfãos também. O menino nasceu, mas matou o pai, a mãe morreu com 20 anos, o menino ali é uma criança. Ele está ali jogado à sorte. Então, quando foi instituído essa entrega do dízimo, não foi para Deus. Deus não vai lá e pega o dinheiro. Deus não come coisa dentro do santuário. Todo mundo sabe disso. A pessoa vem com essa conversa, é tolice. A gente sabe que Deus não faz nada disso aí. Então, você visualiza que a própria instituição do dízimo é para você ajudar o próximo. Então, você alimentaria ali os levitas, você alimentaria os órfãos, a viúva e os necessitados, o miserável, o moribundo, o doente. Essa que é a intenção do dízimo. O Alan Brabo botou dizendo aí que não é para comprar som e não sei o que lá. Claro que nunca foi. É claro que você hoje em dia você chega na igreja, a turma fala: ah, Delma, sua igreja não tem ar-condicionado, tem ventilador. Na minha tem, porque o tempo tá muito quente e é insuportável ficar sem. Não foi pra isso realmente, pra climatizar a igreja que foi instituído o dízimo. Mas eu posso sim manter o prédio que eu tô ali. Mas o dízimo em si, ele estava ligado à produção agrícola, né? Eles eram uma sociedade extremamente agrícola, agropecuária, na verdade. E eles davam aquela porcentagem da colheita deles e da criação de gado deles também. Dava o novilho ali uma 10ª parte deles, se tivesse 10. Cada um vai dando e vai ajudando o sacerdote a ter alimentação, todo mundo ali. É como hoje na igreja. A igreja hoje em dia tem centro de recuperação. A igreja católica geralmente faz caritas, né? Faz muita caridade. A igreja católica ela tem muita questão de doar alimento, de estar ali santas casas, e as evangélicas centro de recuperação. A gente sabe que quem faz isso na sociedade brasileira é as duas igrejas, não é? E o centro de recuperação também, os espíritas faz também. Não é nada governamental. Isso é antigo, né? Pronto, primeiro ponto é esse. Mas para você entregar o dízimo, tem uma implicância, porque a turma, ela pula o ensinamento. O dízimo virou uma coisa supérflua para bater ponta. É isso que é o problema. Não é você entregar o dízimo na igreja.
O problema todo é que o dízimo está ligado a você, literalmente. O dízimo foi uma entrega sua que você dispôs a fazer. Então, o que acontece? Seu coração está empregado no dízimo, que é para fazer o bem para outra. Mas como é que você faz o bem se você fez o mal para outra pessoa? É aí que é o que entrou que eu estava dizendo antes. Não, eu não entrei no ponto que o Alan entrou. Ah, estão gastando errado, gastando certo. Não estou entrando nisso. O problema de quem gastou errado ou certo, eu estou na verdade entrando na intenção que para você ser salvo, você precisa amar o próximo. Para você amar o próximo, você precisa ajudar, alimentar e manter ele vivo. E para que eu faça tudo isso, eu tenho que entregar o dízimo e que para que eu entregue o dízimo, eu preciso estar bem com o próximo que eu estou de mal. Se eu estou numa situação dessa, eu não estou salvo e eu também não estou amando a Deus, porque só ama a Deus quem ama o próximo e que quem ama o próximo e procura o caminho da santidade, aí esse aí será salvo. Não é por a obra, mas precisa. Porque, como diz Tiago, você diz que crê em Deus, até os demônios creem. Né? Você diz que vem com sua fé, eu digo que vem com minha obra. Mas eu vou mostrar as minhas obras através da minha fé. Então, claro que uma pessoa que encontrou a Jesus e que é salvo por ele, não, vai fazer essas obras, que são as obras da fé. Né? Algo muito simples. Agora, Davi fez aquela presepada toda com Urias, né? Davi é ser humano. Né, Davi, os judeus, desculpa os judeus, né? Eu até respeito muito, inclusive eu tenho muita visão dos textos igual a eles. Eu até não penso nem. Sou cristão. E às vezes eu discordo de muitas coisas que o cristianismo fala sobre os textos. Eu penso da mesma maneira que eles. Muitas coisas. Porém, esse apego, esse ídolo ao ídolo nacional, ao herói nacional, Davi, tem que ter um pouco de cuidado. Porque assim. Deus não estava ali participando e batendo palma para o que Davi estava fazendo de errado, não. Davi é um homem segundo o coração de Deus, o profeta falou isso, o profeta falou aquilo. Olha, vamos lá, a gente sabe que há um puxa-saquismo de alguns dos profetas ali dele, Natan principalmente. Né? A gente sabe que o reino do norte não ia muito com a cara de Davi por ter trocado o lugar de adoração do monte lá, não sei se era Gerizim que tava, mas no monte lá, onde estava o reino do norte, para trocar para Jerusalém. Claramente a gente sabe que a turma não gostou disso. Foi uma manobra política. Não, eu tô com a cidade de Jebus, ela agora vai ser rebatizada de Jerusalém. E o que é que eu faço para ela ficar santa? Eu trago o símbolo santo. A arca eu tenho que trazer a arca para cá, para a cidade. Então se a arca tá em tal cidade, eu trouxe. A arca tava esquecida ali muito tempo. Brigaram com o filisteu. Ninguém foi buscar essa arca. Ficou na casa de uma pessoa lá. Deus, mas é porque só um levita podia pegar. Não é nada. Leia tudo lá que você vai entender o que aconteceu ali. Viu? Agora Davi foi lá e mandou buscar a arca. Pra a cidade. Ela tem uma legitimidade de cidade santa. Tem esse lado também. Que a gente pode olhar. Eu gosto de olhar com vários critérios assim, viu, Alas? Então, esse lado a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Agora, Davi cometeu esse pecado porque ele é ser humano, como eu e você, e todos pecamos, como eu falei. A gente tem até que ter cuidado, como eu falei, pra gente não achar que Jesus está prevaricando com a gente, é um nosso cúmplice. Eu sou pecador lavado pelo sangue de Jesus e fulano é pior do que eu porque é um pecador. Você diz, não, somos pecadores e vamos pro mesmo barco se a gente não mudar essa situação. É essa que deveria ser a realidade. Ponto. Esse caso aí. Segunda questão. Eu não sou menino. Eu li aquele texto todo da história dessa mulher aí, Betseba, pilantra toda. Né? Davi lá que pegou Betseba, Abigail e companhia limitada. O que acontece, o Alan? Eu sei que é uma revolta em você, como você falou, aquele vagabundo que faz isso, faz aquilo.
Mas o bom é que você não é revoltadinho e que entende quando fala que é segundo o coração de Deus é por um motivo. A prioridade é Deus. Se você bota um ídolo acima de Deus, é pior do que a prostituição, porque a prostituição contra Deus. Porque a prostituição é aquele caso que eu li lá o texto que o povo lê errado. Quem peca contra um contra outro tem perdão, só não contra o Espírito Santo. Aquela mentira que o povo lê errado. A Bíblia diz que quem peca contra o Espírito que não tem perdão. Você peca contra o Pai, que é o Espírito, não tem perdão. Porque Deus é Espírito e está à mercê do perdão do Espírito. Não é fácil. Agora, quando você peca contra a pessoa em si, tem perdão. O problema de Davi é que Davi arquitetou um plano maligno para matar Urias depois dele ficar envergonhado de ter feito aquela... Na verdade, eu não sei se Davi ficou envergonhado e para não dar o braço a torcer não fez igual aqueles casos que tem na Bíblia lá, que foi o irmão da própria filha de Davi, né, Absalão, né, que teve o caso com a menina lá e depois não era o que ele queria, ele ficou envergonhado, ele foi e repudiou a menina. Você vê que o problema não foi nele ter a relação incestuosa com a irmã, foi ter repudiado a menina depois de ter usado. Aí talvez Davi, pra manter, não, eu sou brabo, não repudiou a Betseba, né? E acabou arquitetando aquele plano pra matar Urias, né? Mas como eu falei no início, tirando essa questão que matou Urias, ele livrou Urias de um pepino. Agora, na leitura bíblica toda, a gente sabe que Davi conhecia Betseba. Eu não começo a história. Eu já li tudo ali, já me situei tudo ali. Davi conhecia Betseba porque Betseba, o pai de Betseba era chegado na mesa de Davi. Como é que ele não conhecia Betseba? Betseba e o pai dela estavam todo dia ali, e fora Urias, no almoço ali com Davi. Ele não sabia que era Betseba. Lá eu vi uma mulher ali e falei, mentira, ele sabia que ela estava ali. E eu posso acrescentar mais coisa. Eu sei porque ela estava ali. Por causa das regras menstruais. Ela estava tomando banho ali e ele sabia já dos dias. Viu? Delmo, como é que você sabe? Leia lá. Não vou ficar dando muito pistinha não, que a turma não gosta de ler o texto todo. Deus ficou revoltado foi com isso tudo. Agora, claro que a narrativa vai amenizar um pouquinho pro lado de Davi, né? A tradição, se você for olhar a tradição, ali tem duas tradições, de um livro e de outro. Crônicas e o outro, cada um, rei, conta de uma perspectiva. Os profetas também, Samuel vai contar de uma perspectiva diferente, porque cada um tem uma proximidade. Quem tem proximidade com Davi vai contar daquele jeito, mas quem não tinha, contou por outra perspectiva. Mas em um caso ou em outro, Deus foi contra Davi. Deus não apoiou aquilo. Você vê que Davi ainda ficou, não retire de mim o teu espírito, Deus, né? Renova em mim, eu sei que você vai morrer. Você entendeu? É aquela questão. Então, Wallace, nesse sentido aí, que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Eu posso me aprofundar nisso, claro. Posso pegar, porque não vai ficar um vídeo grande. A gente vai ficar com esse vídeo assim, já estamos 40 minutos. Vou até finalizar aqui, Wallace. Depois você vai voltar outro dia, a gente termina, que eu sei que tá bem ruim a bateria. Mas vou finalizar aqui. Então o que acontece? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, pra gente não fazer uma interpretação errada. A gente fazer uma interpretação errada nesse sentido que Deus e Jesus é cúmplice de um problema, né? Não, eles sabiam de tudo isso e não fez nada. Como é que pode? Não é assim que funciona, né? Deus não foi cúmplice só porque ele era amiguinho de Davi, como eu vejo o povo falando, e fez. Não é nesse sentido. Agora, voltando à salvação, uma vez salvo forever, salvo para sempre, essa que é a questão. Tem muita teologia nessa palavra que foi dita aí, quando cunharam esse jargão. Você vê que tem muita teologia e filosofia misturada com isso. Tem calvinismo, tem muita coisa aí. Tem calvinismo basicamente, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado. Você sabe se você é salvo? Deus foi lá e soprou no seu ouvido? Aí, o reino de Deus está ali. O reino de Deus, depois de João aí, como diz o versículo da Bíblia, quem quiser entrar aí vai entrar com força. Vai ter que fazer força para entrar.
né? A gente precisa ter um pouco de cuidado pra a gente não achar uma coisa e outra. Porque é bonito eu falar isso na igreja, com todos os meus amigos da igreja. Ah, nós estamos salvos aqui, a Forever One, e jovens para sempre, vai ser muito bom. Dias melhores para sempre, Jota Quest. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aí. A Bíblia tem condições nas coisas. Não é só isso que você está falando, não. É melhor observar mais o texto bíblico para ver lá na frente onde é, né? Você crê e não mudou você crê em Jesus, está salvo, não mudou seu comportamento, você odeia o próximo, você não ama a Deus e tem a salvação dele? Só porque você levantou a mão, só porque você disse que está salvo, porque você viu um manual teológico que disse que você está salvo, porque você preencheu uns quesitos, você foi lá, pegou um questionário, né? Uma enquete celestial que caiu de lá do céu, um papel veio voando, né? De paraquedas, e você pegou essa enquete e você, quando finalizou tudo, você recebeu a nota 10 e aquela nota ali está dizendo que você está salvo. Ah, paciência. Não é assim que funciona a vida, não. Entendeu, Alan? Eu entendo sua pergunta, sua alegação, mas é nesse sentido aí que eu tenho para trazer, né? Eu não vou deixar você fazer uma tréplica, digamos assim, ou rebater a coisa por causa do horário. 15 minutos e também tá ruim. Estão derrubando direto nossas lives aqui, já estão 40 minutos. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Wallace aí, a turma. Mais uma vez, salve para sempre, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Isso implica muita coisa. Implica no dízimo, isso implica no relacionamento interpessoal com a pessoa, relacionamento seu com Deus. O que é que você entende por Jesus, o Messias, e qual é a salvação que recebeu dele? Ah, porque eu tô na igreja, não importa. Ah, eu tô na igreja católica e recebo a Eucaristia. Grande coisa. Eu tô na evangélica e sou batizado e tomo a ceia. Pior ainda, né? Ou eu tô no espiritismo e eu recebi aquele espírito que me disse. Pior ainda. Ou eu poderia falar, não, eu tô na religião afro e lá eu recebi aquela força da natureza que tá bem próxima do Ruach HaKodesh lá da Bíblia. Ela me disse isso. Pior ainda. Não é isso aí, não. Isso aí vocês estão segurando em amuletos, em moletas. Aí fica difícil. Vai atrás. Que salvação você alcança de moletas a amuletos e certificados. É o que? Indulgência nova? Que estão dando por aí? Certificados? Será que falaram mal da igreja católica e as outras igrejas estão fazendo igual? Fica a pergunta. Então é isso, Alan. O dízimo tem uma importância nisso, porque a instituição do dízimo, ela faz com que você ajude o próximo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre aqueles perdão que foi instituído por Moisés, que aquele sacrifício das tardes, da manhã, de todos os dias, que aquilo ali foi nada mais nada menos para ajudar as pessoas, para levar mantimento para o templo, porque eles não. Aquele sacrifício não perdoava pecado. Era todo dia que eu dormia lá, porque eles pecavam. Eu vou falar sobre isso. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Alan. Hoje foi diferente, eu não pude ficar tela a tela com o Alan. A gente foi mandando, ele falando, eu entrando agora, e ele vai e fala, porque derrubaram demais aqui o nosso vídeo. Replicaram, já é a quinta vez que a gente entra aqui. Então obrigado a Erlane que estava aí, a Emerson Sobrinho, a Dona Ana que entrou aí, a Ilma, a Belle, a Vilma, sua irmã, aquela galera de Ferrada toda que entrou. Deus abençoe a todos, a Erlane, Deus abençoe a todos aí. Um abraço a Lucas que mandou, Lucas Passo, Lucas, outro Roger Beto, né, que o Wallace falou aí. Então, a todo mundo da PIB também de Ferrada, Eliana Borges, essa galerinha toda aí, Deus abençoe a vocês aí. E obrigado, estamos ficando aqui com mais um programa desse com o Wallace e vamos voltar de novo aí, né? Não vai ser essas plataformas que vai nos derrubar, né, Wallace? Já tá vacinado. Se não sobe de um jeito, sobe de outro. É isso aí. Estamos chegando aí no final da live com o Wallace Brenner, né? Com certeza, né, Wallace? É verdade. Com certeza. E aí, pessoal? Nós estamos aqui
pra fazer isso, pra debater. Aqui não é pra dizer quem é bom ou quem é ruim. Aqui é pra debater só assuntos bíblicos e a gente vê no que deu mesmo, o que aconteceu. E é desse jeito aí, viu? Então tá certo. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui acabando mais um programa Adelmo Souza. Tá aí a nossa música massa aí. E vamos lá. Uma vez salvo para sempre? A gente precisa analisar isso aí.